E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinha, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim, amiguinho, espero que você esteja jóia, tranquilo e sossegado. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo da hidrostática, fazendo algumas aplicações do Teorema de Stevens, né? Então, olha só, uma das consequências do Teorema de Stevens é a seguinte, galera. Se a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido depende da densidade do fluido, da gravidade e da diferença de altura, o que nós podemos afirmar se dois ou três pontos estejam em uma mesma profundidade, em um mesmo nível de um mesmo líquido? Essa é a grande jogada. Nós temos que a pressão em A vai ser igual à pressão em B, igual à pressão em C. Uma consequência do Teorema de Stevens é que todos os pontos que estão numa mesma profundidade, no mesmo nível de um mesmo líquido, de um mesmo fluido homogêneo, em equilíbrio, essas regiões estão submetidas à mesma pressão, independentemente do formato desse recipiente. Então, se você está a 1 metro de profundidade numa piscina ou a 1 metro de profundidade num rio, não importa o tamanho do rio. Se a densidade da água no rio e na piscina for a mesma, você estando na mesma profundidade, você estará submetido à mesma pressão. Pontos em um mesmo nível de um mesmo líquido estão submetidos à mesma pressão. Foi aí, galera, que um carinha muito espertinho, o Torricelli, fez uma experiência demonstrando a pressão atmosférica exercida pela atmosfera sobre os fluidos, sobre nós. Como que ele fez? Olha qual foi a ideia do Torricelli, que genial. Ele pegou um recipiente e colocou aqui um líquido. Esse líquido tinha que ser um líquido bem denso. Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio é um metal, que é líquido na temperatura ambiente. Então, a gente pega aí o mercúrio, coloca no recipiente e pega um tubo de ensaio, né? Coloca mercúrio nesse recipiente, vira ele e enfia dentro do recipiente ali. Tem o mesmo líquido no recipiente e nesse tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio não é qualquer um, tinha que ser um tubo mais de 1 metro, tá? Para a experiência ser, para a gente conseguir realizar essa experiência. E se você porventura for tentar fazer uma experiência dessa, meu amigo, não mexe com o mercúrio não, porque o mercúrio ele é meio tóxico. Então, se nós fizermos com a água, vai ter que ter um tubo muito maior, você vai entender por quê. Ao abrir esse recipiente, esse fluido vai descendo e se estabiliza a uma certa altura. No caso do mercúrio, essa altura que ele se estabiliza é de 76 centímetros ou 760 milímetros. Daí vem uma das unidades de pressão, que é o milímetro de mercúrio. Quando você estuda química ou na parte de gases, lá na física, na química também, a pressão atmosférica é dada às vezes como 1 atm, certo? 1 atm, que é a pressão ao nível do mar, ou 760 milímetros de mercúrio. Vem justamente dessa experiência aí. Olha que legal. Se nós fizermos essa experiência, esse líquido desceu, o que sobra ali na pontinha do recipiente é praticamente nada. É um pouquinho de vapor de mercúrio. É como se a gente tivesse criado um vácuo ali. E aí, meu amiguinho, olha qual que é a jogada. Se eu pegar um ponto externo aqui e um ponto interno, no mesmo nível de um mesmo líquido, externamente nós temos a pressão atmosférica. E internamente nós temos a pressão só dessa coluna de líquido, essa pressão hidrostática do mercúrio. Porque na parte de cima é um vácuo que a gente conseguiu fazer ali. Como a pressão em A é igual à pressão em B, eu posso igualar a pressão atmosférica com a pressão do vácuo mais a pressão hidrostática do mercúrio. Como a pressão do vácuo é zero, nós vamos ter que a pressão atmosférica vai ser zero mais densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico.
A gravidade aproximamos para 9,8 e a altura da coluna é 0,76 metros. Fazendo essa conta, a gente chega na pressão atmosférica ao nível do mar, que é 1,03 vezes 10 a quinta pascal, 1 vezes 10 a quinta pascal, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Então, foi assim que nós chegamos, que o Torricelli chegou num valor para a pressão atmosférica. Se nós trocarmos o líquido de mercúrio para a água tem uma densidade que é 1 vezes 10 a terceira. Ou seja, nós temos um líquido que é 13,6 vezes com a densidade menor, 3,6 vezes menor do que a do mercúrio. Eu teria que ter uma altura 13,6 vezes maior. Por isso que, em muitos casos, a gente pode expressar a pressão por metros de coluna de água. Se nós fizéssemos a conta, daria em torno de 10,3 metros de coluna de água. Por isso que eu falei para vocês que se fosse fazer essa experiência com água, nós teríamos que ter um tubo muitíssimo grande, tá? Para conseguir fazer essa experiência de Torricelli. Maravilha? Então essa é uma das aplicações, né, importantíssimas daquela propriedade da lei de Stevin, em que pontos em um mesmo fluido, em um mesmo nível de um mesmo líquido, estão submetidos à mesma pressão. Outra aplicação importante dessa propriedade são os vasos comunicantes. Então suponha que você tenha um tubo aí em U, ok? Aí a gente coloca um líquido aqui na parte de baixo, que vai ser o líquido mais denso, porque a gente vai deixar ele aí na parte de baixo, beleza? Aí nós colocamos um outro líquido que não se mistura do lado esquerdo aí, por exemplo. A gente vai ter um novo equilíbrio, certo? Por conta do pezinho desse fluido aqui, a gente deslocou aqui o equilíbrio. Então aumentou um pouquinho a coluna desse lado. Se eu colocar um outro líquido aqui desse outro lado, a gente vai ter um novo valor de equilíbrio. Como que a gente relaciona essas alturas, né, desses líquidos aí? Olha só, eu vou pegar aqui um ponto em que a gente tem a interface entre um líquido azul e o líquido laranjadinho aí. E no mesmo nível de um mesmo líquido, eu vou colocar um outro ponto B. De acordo com o princípio de Stevin, dois pontos que estão no mesmo nível de um mesmo líquido estão submetidos à mesma pressão. Então eu parto do princípio que esse líquido de altura H1 está em equilíbrio, né, com os líquidos de altura H2 e H3 aqui, que é um pedacinho do líquido azul, tá? A pressão em A é igual à pressão em B. A pressão em A vai ser a pressão atmosférica, certo? Na pressão em B vai ser a pressão atmosférica mais a do líquido 2 mais a do líquido 3. E a pressão em A vai ser a da pressão atmosférica mais a do líquido 1. Trocando, né? Trocando as pressões por DGH e cancelando a pressão atmosférica, já que ambos os lados estão abertos, nós vamos ter essa relação bonitinha aqui, ó. Densidade do líquido 2, G, a altura do líquido 2. Densidade do líquido 3, G, a altura do líquido 3. Densidade do líquido 1, G, a altura do líquido 1, da coluna. Cortando tudo esse G, G, a gente chega nessa relaçãozinha aí. Não precisa memorizar essa relação. Você tem que lembrar que dois pontos em um mesmo nível de um mesmo líquido estão submetidos à mesma pressão. Aí você chega nessa relaçãozinha assim. Se um dos lados estivesse fechado, a gente não teria a pressão atmosférica. A gente teria a pressão daquele gás que estaria, daquele ar, daquele gás que estaria enclausurado ali aonde não tem o líquido. Aí a gente poderia determinar a pressão daquele gás também, por meio do princípio de Stevin. Fechou? Então, essas são algumas aplicações da lei de Stevin, do princípio de Stevin, da diferença de pressão entre pontos. Feito o jogo? Na próxima aula, a gente vai falar de outro princípio, que é o princípio de Pascal. Até já, galera. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Valeu!